Falando em São João, em clima de São João, a Câmara e o Senado devem ter uma semana esvaziada, sem votação de projetos importantes. Propostas como a que legaliza os cassinos e bingos, além da PEC das drogas, só devem ser analisadas na outra semana. Motivo: as viagens dos parlamentares para os redutos eleitorais, as famosas bases. Durante as festas juninas, vamos acionar o nosso São João. São João Pedro Melo, trazendo todas as informações de Brasília. Esse faz milagre, viu? Esse faz milagre. Bom dia, JP. Tento, viu, Carlinha? Tento. Olha só, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, além do São João, que movimenta, obviamente, bastante a região nordeste do Brasil, a gente vai ter ao longo dessa semana também um evento que está sendo chamado no popular, aqui nos bastidores da capital do país, de Gilmar Palusa. O que seria isso? É um evento promovido pelo IDP, que é uma universidade do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e é um evento que ocorre em Portugal. Com isso, a gente vai ter uma participação de muita gente da Esplanada, ou seja, a Esplanada também vai ficar esvaziada, de parlamentares. Congresso Nacional, que já estaria esvaziado por conta do São João, vai ficar ainda mais esvaziado, e também outros membros de poderes aqui da capital do país. Eles vão para Portugal participar desse evento que começa na quarta-feira e vai até o fim de semana. Na lista, a gente tem 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, 9 do governo federal, além dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e, obviamente, outros membros do Congresso Nacional. Com isso, a gente teve uma série de mudanças aqui na capital. Já teríamos a sessão, ou as sessões mais esvaziadas do Congresso Nacional, e o Supremo, que vai entrar em recesso, né, esse recesso do meio do ano, em vez de começar ou de analisar processos na quarta-feira, vai analisar amanhã, exatamente para que esses membros do Judiciário possam viajar para esse evento de Gilmar Mendes. Esse evento cresceu ao longo dos anos, é considerado importante para fazer lobbies e também redes de contatos. Além desse evento, como a gente já falou, a gente tem o São João, que obviamente movimenta muito as regiões ou a região Nordeste, as cidades da região Nordeste, e com isso a gente tem senadores e deputados querendo serem vistos ali na questão do São João, exatamente para garantir apoio para aqueles aliados na eleição de outubro e para eles mesmos na eleição de 2026. Com isso, temas considerados importantes como PEC das drogas, questão do aborto, PIS/COFINS, entre outros, esses estão ficando ali meio que de escanteio e só devem ser analisados no segundo semestre. A gente estava acompanhando, né, todo esse ponto relacionado ao que tem para ser analisado, principalmente a PEC das drogas. Essa tem já uma série de questões sendo discutidas, deve entrar na pauta logo na retomada aí após o São João. E aí a gente tem a expectativa de que uma comissão especial analise esse tema, como já disse o presidente Arthur Lira, só que antes a gente tem o Supremo Tribunal Federal analisando essa questão amanhã. E aí entra aquilo que a gente discutiu na semana passada, né? Só para relembrar quem está nos acompanhando. O Supremo pode tomar uma decisão, mas caso o Congresso Nacional aprove a proposta de emenda à Constituição que trata sobre esse tema, essa discussão do Supremo meio que ficou perdida, porque seria sobre uma lei antiga, o Congresso, na verdade, estará aprovando uma lei nova, e aí depois o Supremo Tribunal Federal vai ter que se debruçar sobre esse assunto. Sobre a lei atual, o processo tem 5 votos para descriminalizar a maconha, 3 para manter como um crime punido com pena alternativa e 1 para considerar que a atual legislação já não criminaliza essas situações. Expectativa de que a sessão seja retomada amanhã às 2h da tarde no Supremo Tribunal Federal. São 7 votos para estabelecer critérios para diferenciar o tráfico de porte, sendo que 2 ministros definiram que essa tarefa deve ficar com o Congresso ou com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente, claro, está na expectativa para essa análise, então, a partir de amanhã e, obviamente, também para a análise do Congresso logo depois do São João. A Salo, a nossa ouvinte, matou a pau aqui com uma pergunta dela. Alguém, por gentileza, pode me explicar esse fenômeno? O pessoal tem que ir para a Europa várias vezes por ano para discutir com gente daqui os problemas daqui. Não é um fenômeno interessante? É um fenômeno interessante e inexplicável. Na verdade, a explicação a gente sabe bem qual é. Qual é o nome dela? A Sálua. A gente sabe bem qual é, viu, Saula? É um evento de lobby, tá? Explicando exatamente, porque eles colocam ali uma capa educacional, porque é um instituto, etc, etc. Mas é importante lembrar que aquilo é um instituto com fins lucrativos, que pertence a Gilmar Mendes, e que comparecem, além de representantes de todo o Estado brasileiro, é um negócio muito ecumênico, donos de grandes empresas que todas elas, sem exceção,
tem algum tipo de interesse maior ou menor nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Antes fosse só o Supremo Tribunal Federal. Esse regabofe do Gilmar começou em 2016, tá? Estiveram naquele programa, naquele ano, o presidente Michel Temer, os senadores Aécio Neves e José Serra, empresários da Fiesp, ministros do STF, advogados, deputados, senadores, já citei os senadores, etc, etc, etc. Jornalistas convidados, tava todo mundo lá. Uma festa. Bancada como? Impossível saber. A imprensa se esforça. O Poder 360, citado aqui pelo Conrado Ubner Mendes, até conseguiu uma lista. Todos os 11 ministros do STF, 12 dos 33 do STJ, 5 dos 7 ministros do TSE, 14 dos 39 ministros de Estado. Importante que estes, pelo menos parte deles, viajam com as despesas pagas pelos ministérios, ou seja, com dinheiro público. 5 dos 7 ministros do TSE, 14 dos 39 ministros de Estado, 9 dos 27 governadores e os presidentes da Câmara e do Senado, ou seja, não fica ninguém. Depois, isso foi desmentido. Na verdade, isso não era uma lista de confirmados, era uma lista de convidados. Só que como se trata de Gilmar Mendes, e como se trata de um evento irresistível, quase todo mundo que é convidado vai. E aí o Brasil deveria fazer algumas perguntas. Por que a gente trata isso com normalidade? Por que essas pessoas vão discutir o Brasil tão longe do Brasil? Quem é que paga essa grana? Por que é que essas empresas se dispõem a gastar tanto dinheiro? E as passagens, no caso de ministros do STF, são de primeiríssima classe. Os seus assessores viajam de classe executiva. Por que se dispõem a pagar tanto dinheiro à toa? Passou a existir almoço grátis? E eu não fiquei sabendo? Né? É tão escancarada a imoralidade, e eu não vou dizer ilegalidade, porque aí quem decide são eles, né? E eles decidiram que tudo isso é muito belo e justo. Mas é tão escancarada a imoralidade que a gente percebe que existe aí todo um grau de cumplicidade entre o Estado brasileiro e o judiciário brasileiro, para que, na verdade, esse sistema de castas, essas divisões da sociedade com as quais a gente se acostumou há mais de 200 anos, permaneçam exatamente como estão. Cara, é inaceitável que o governo brasileiro seja temporariamente desligado, como um computador que é colocado ali, como é que chama? Ainda existe soneca? Enfim, colocado ali para dormitar, para que essas pessoas participem de um evento de lobby financiado por empresas que têm interesse em todas as decisões tomadas exatamente por essas pessoas. Olha aí, o ciclo se fechando. Eu tô com a lista do Pablo aqui. Eu não vou ler essa lista porque vai demorar 2 horas. É muita gente. São candidatos, inclusive da oposição, à presidência em 2026, como Ronaldo Caiado. Tá aqui o Tarcísio de Freitas também. Tá aqui gente do Ministério, então é gente de oposição, gente de situação, é todo mundo. Todo mundo participando de um evento em Portugal, um regabofe caríssimo, para discutir o Brasil a cerca de 7 mil quilômetros do Brasil. É uma brincadeira. É uma piada. Viu, JP? É uma piada.